Prezados alunos, hoje vamos dar início à nossa aula de práticas sustentáveis na agricultura, né? Então, são várias práticas sustentáveis que existem na agricultura, mas nessa aula em específico, vamos trabalhar com o sistema de plantio direto na palha. Pois bem, né, é importante a gente observar, desde o início do nosso curso, os processos evolutivos da agricultura, né? A gente já chegou à conclusão de que o processo da agricultura ele se desenvolveu há mais de 10 mil anos e, ao longo desses anos, a agricultura passou por várias revoluções, né? Atualmente, é importante a gente trabalhar nos processos de revoluções, porque as cobranças hoje são cada vez maiores. Hoje nós temos que produzir com quantidade, com qualidade e com responsabilidade ambiental. E nós sabemos que isso não é fácil, né? Trabalhar com todos esses fatores, né, atuando simultaneamente, realmente não é uma coisa muito fácil. E aí, então, houve vários processos de evolução nos sistemas e procedimentos agronômicos ao longo dos últimos anos. Um dos principais processos evolutivos deu-se principalmente na questão do preparo do solo. Inicialmente, nós tínhamos um preparo convencional do solo, né, um preparo convencional, onde não se preocupava com os conceitos básicos de conservação de solo. E nós já sabemos, né, quando você prepara o solo e não tem o cuidado com ele, né, vários processos, né, físicos podem acontecer e, com isso, colocar esses solos em condição de vulnerabilidade, né? Então, o primeiro processo evolutivo foi esse. Trabalhou com o preparo convencional do solo, né, com alguns tipos de máquinas. O primeiro exemplo que nós temos de preparo convencional do solo é o arado de Ayveca. E esse preparo convencional do solo me levou ao preparo mínimo, né? Preparo mínimo. Você sai do convencional, vai para o preparo mínimo, né? O preparo mínimo ele já tem algum tipo de preocupação, né, com este solo. Então, você sai de um convencional, que ele não é baseado, né, em nenhum conceito preservacionista, né, conservacionista, ele não tem essa preocupação. Aí, num outro momento, você vai para o preparo mínimo, aonde já começa a ter as primeiras preocupações, né, com este solo. E do preparo mínimo, eu vou para o plantio direto. É o que nós temos hoje de melhor a nível de campo, né, é esse plantio direto, que é uma técnica que inicialmente ela teve início no hemisfério norte, em países de clima frio, e que na década de 50 essa técnica chegou no Brasil, principalmente no sul, especificamente no estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Então, esse plantio direto, né, ele tem como base, né, o mínimo possível de revolvimento desse solo. Você mexer o mínimo possível no solo. Quanto menos você mexer no solo, né, melhor você vai preservar este solo. Você vai dar sustentabilidade desse solo ao longo dos anos. Então, você consegue, né, obter grandes produtividades, grande rentabilidade agrícola, né, trabalhando com conceitos básicos, né, de conservação de solo, né, conceito de preservacionista. Então, o plantio direto ele tem essa característica. Você preservar o recurso edáfico, preservar o recurso solo, que é o bem mais precioso de um país. E agora, trabalha-se muito com plantio direto, com rotação de cultura. Então, olha que interessante. No momento posterior, o plantio direto ele já preocupa, né, ele está preocupado com a rotação de cultura, rotação de cultivos, né? Então, a agricultura moderna, né, a agricultura do século XXI, ela tem esta preocupação, rotação de cultivos. Então, quando você faz, alia plantio direto com rotação de cultivos, né, você está, com certeza, preocupando com várias situações que são extremamente importantes, né, para o cultivo de plantas de valor econômico. Então, você faz rotação de cultivos, né?
Essa parte de rotação de cultivos ela vai ser objeto de uma outra aula nossa específica, mas isso é para vocês terem uma ideia de aonde nós estamos caminhando com o plantio direto. E mais, momentaneamente, estamos trabalhando agora com a integração lavoura, pecuária, floresta, plantio direto, rotação de cultivos, produção de grãos e derivados animais. Esse é o momento que nós vivemos hoje, né? Ou seja, você aproveitar ao máximo a sua propriedade, mas, ao mesmo tempo, você ter uma preocupação, né, com a preservação ambiental, né? Como eu já disse em aulas anteriores, qual que é o nosso objetivo? É que a nossa produção agrícola seja sustentável ao longo dos anos. Que você consiga, né, ter um aumento de produção, mas de maneira sustentável. Não adianta você ter uma produção muito alta em 2020, quando chegar em 2021, essa produção ela cair. Então, esses conceitos básicos que nós estamos trabalhando hoje aqui, né, na aula, especificamente na aula de hoje, ela tem esse viés, que você consiga manter, né, esse escalonamento de produção ao longo dos anos. É o que nós chamamos de sustentabilidade da produção agrícola. E hoje, especificamente, né, é um grande, talvez, o nosso maior gargalo para nós, profissionais da área agrícola. Como conciliar produtividade e sustentabilidade, né? Porque um dos conceitos básicos da sustentabilidade, né, está pautado no viés econômico. Não existe sustentabilidade sem falarmos da viabilidade econômica. Então, este é o gargalo. Profissional do século XXI, ele tem que ter esta percepção, trabalhar com produtividade e sustentabilidade. Então, a FAO, né, que é o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura, em 2010, soltou uma definição que engloba tudo. Os sistemas integrados são capazes de incrementar a resiliência ambiental pelo aumento da diversidade biológica, pela efetiva e eficiente ciclagem e reciclagem dos nutrientes, com a melhoria da qualidade do solo, provimento de serviços ecossistêmicos e contribuição para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Então, isso, né, resumidamente, é como que você vai conciliar produtividade e sustentabilidade. Os dois termos, eles não podem brigar entre si. Os dois termos têm que caminhar simultaneamente, dando as mãos. É possível você ter produtividade e sustentabilidade ao mesmo tempo. Basta querer, basta buscar técnicas e basta incentivar a pesquisa científica na área de ciências agrárias. Pois bem, né? Então nós vamos abordar basicamente 3 tópicos: produtividade em sistemas de manejo, manejo de compactação de solo e diversificação de culturas nos sistemas de plantio direto. Especificamente, trabalhar com cobertura do solo, matéria orgânica do solo, né? A questão da compactação no solo, porque uma vez que você trabalha com plantio direto, qual que é uma das fundamentações teóricas mais importantes no sistema de plantio direto? Menor uso de máquinas possível. E, por fim, a diversificação de culturas no sistema de plantio direto, que basicamente fala de produtividade, diversificação de culturas, que na realidade é um processo rotacional de culturas, e a integração lavoura-pecuária, que é um assunto extremamente importante, que está em moda agora na agricultura, você fazer a integração, você tirar o máximo possível da sua área, mas preocupando com a sustentabilidade do sistema agrícola. Pois bem, cobertura do solo. Novamente, vamos voltar aqui à questão do nosso solo. A aula anterior eu disse para vocês, né, que, em média, a formação de 1 centímetro de solo leva aproximadamente 400 anos. E que o solo é um bem precioso de um país.
é o que dá segurança alimentar a um país. No caso específico do Brasil, o Brasil é um país privilegiado enquanto se fala em termos de solos com aptidão agrícola, né? Então, um dos princípios básicos do plantio direto está aqui nessa palavrinha, né, importante, é manter esse solo coberto. Manter esse solo coberto. Aqui na imagem, né, a gente vê um plantio de soja e ao redor esse solo todo coberto com a palhada. Então, você mantém esse solo coberto. Uma vez que você mantém esse solo coberto, esse solo está protegido de agentes físicos importantes, né? Você consegue manter a temperatura do solo uniforme. Não tem temperatura muito baixa, não tem temperatura muito alta. Você mantém uniformidade da temperatura. Você diminui o quê? O que nós chamamos de amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Então, isso você mantém a temperatura em caráter, né, de uniformidade. Outro ponto fundamental, conservação da umidade. Lembrando que o cultivo de soja é ambiente convencional, ambiente aberto. Então, está sujeito, né, aos eventos extremos do clima. Então, uma vez que você tem uma palhada, você consegue conservar a umidade, mesmo que for submetida a alguns dias de veranico, com déficit hídrico. Então, você consegue conservar a umidade. Então, essa palhada aqui mantém esse solo úmido por um período de tempo maior. Então, a planta, né, que está sob sistema de plantio direto, ela tem maior resistência a suportar dias de déficit hídrico. E o outro ponto importante é maior infiltração de água. Esta palha aqui funciona, né, como um colchão, um amortecedor. Então, a água da chuva cai aqui e vai infiltrando lentamente no perfil do solo. Então, vai ter uma infiltração constante neste solo. Olha a importância da palhada no solo. Eu mantenho a temperatura uniforme, eu consigo conservar a umidade por mais tempo e a água infiltra lentamente no perfil do solo, né? Então, esse é um dos fatores mais importantes dentro do sistema de plantio direto. Não esqueçam disso. Cobertura do solo, né? E aqui nós temos um exemplo, né, uma foto, que mostra para nós o sistema de preparo, perca de solo e perca de água. Observem, o plantio convencional, que é um plantio que basicamente hoje quase ninguém se usa mais, ele perde por ano 20 toneladas, né, por hectare anos de solo e perde 80% da água. Esse é o plantio convencional. Você perde dois bens preciosos, que é o solo e que é a água. No plantio direto, quando você faz uma boa cobertura, você faz um bom manejo, olha para vocês verem, a perca de solo é de 1 tonelada hectare ano e apenas 5% da água se perde. E o plantio direto com pouca cobertura, principalmente em áreas tropicais e temperaturas mais elevadas, você consegue ter uma perca de solo de 6 toneladas e uma perca de água de 40%. Né? Então, nas duas situações, os valores são bastante superiores em relação ao convencional. Então, são dados que mostram para vocês, futuros técnicos agropecuários, o porquê que deve-se utilizar uma técnica sustentável, né? E, nesse caso específico, o sistema de plantio direto. Tá? Aqui os dados. Solo e água, né? 2 pontos extremamente importantes para você ter uma agricultura rentável, né? Produtiva, né? Para que você consiga manter os altos índices de competitividade da agricultura brasileira, faz-se necessário a aplicação direta dos conceitos de plantio, né, direto na palha. Então, não esqueçam desses dados, que é um dado de 88, mas ainda hoje são dados de bastante relevância. E aí nós temos aqui um experimento de campo, né? Soja após trigo. O que é isso aqui? Isto é uma rotação de
cultivos, soja e trigo. Aqui eu tenho uma leguminosa e aqui eu tenho uma gramínea. Toda vez que eu faço rotação de cultura, eu tenho que trabalhar com famílias botânicas diferentes. Processo de rotação de cultura, né, tem que tomar esse cuidado. Eu tiro uma leguminosa, coloco uma gramínea e depois eu vou entrar com um outro grupo de plantas. Então, isso é uma rotação de cultura feita de maneira correta. Então, mostra para nós aqui, né, 2 áreas manejadas com um sistema de plantio direto, essa com 14 anos e essa com 2 anos. Observem o porte da planta. É visível, a foto fala por si, né? Então, em áreas em que o plantio direto ele está acontecendo há mais tempo, a planta ela é muito mais responsiva, ela responde melhor, provando para vocês novamente, né, o porquê da importância da utilização do sistema de plantio direto, principalmente num país como o nosso, que pratica a agricultura de trópicos, em regiões tropicais, né? Então, aqui eu tenho matéria orgânica, 3,8%. Da onde que vem essa matéria orgânica? Vem da decomposição da palhada, né? Então, aquela palhada que sofreu a ação de micro-organismo, se decompôs e levou o meu teor de matéria orgânica a 3,8%. Isso com 14 anos. E o sistema de plantio direto com 2 anos, a minha palhada já está em 2,8%. Então, o que eu posso concluir com esta imagem? Eu concluo que, quando eu trabalho com sistema de plantio direto, né, o meu teor de matéria orgânica aumenta consideravelmente. Isso é importante. Matéria orgânica é um conceito extremamente importante para a agricultura moderna. Então, a foto ela é clara. A planta de 14, né, foi mais responsiva porque o solo está com teor de matéria orgânica maior. E a planta que foi submetida ao SPD com 2 anos, o teor de matéria orgânica já está em 2,8%. Então, o plantio direto é um importante incremento para aumentar o teor de matéria orgânica no solo. Não esqueçam disso. É muito importante nós trabalharmos com conceitos de matéria orgânica. Pois bem, e olha a produtividade. Aqui eu vou trabalhar com 45 sacas por hectare e aqui eu vou trabalhar com 33 sacas por hectare. Observe como é possível, né, nós trabalharmos com sustentabilidade e produtividade. Conceito da FAO. São 2 palavras que caminham juntas. Então, é possível você ter uma lavoura extremamente produtiva e, ao mesmo tempo, extremamente sustentável. 45 sacas e o outro cultivo com 33 sacos. Então, é importante vocês observarem isso. Então, é possível, sim, conciliar produtividade com sustentabilidade, né? É importante que a gente faça isso, porque um dos conceitos básicos da sustentabilidade é a questão da economicidade do sistema agrícola. Pois bem, né? Então, nós falamos tanto aqui da questão da matéria orgânica, né? Então, nós vamos falar basicamente aqui qualidade física do solo, qualidade química do solo e qualidade biológica do solo, né? Tudo isso vem do carbono orgânico do solo, né, que é o precursor da nossa matéria orgânica. Então, é importante observar isso. Claro que vocês já devem ter visto isso aqui com maior detalhe na disciplina de solos, mas o nosso viés aqui da disciplina é mostrar a importância de uma técnica agrícola para manter as questões de sustentabilidade do nosso sistema agrícola brasileiro. Então, eu tenho uma qualidade física do solo. Basicamente, aqui, eu tenho a aeração, disponibilidade de água, resistência mecânica desse solo e desenvolvimento radicular. Aí eu tenho, do outro lado, a parte química, a parte nutricional. Ele disponibiliza os nutrientes para as plantas, né? Aí, ao mesmo tempo, eu tenho o quê? Eu tenho uma limitação desses elementos tóxicos, basicamente alumínio tóxico.
eu estou num país de solos bastante antigos, né, solos bastante intemperizados, bastante lixiviados, e são solos que têm um alto teor de alumínio 3 tóxico. Então, quando você faz esse manejo de plantio direto na palha, né, que aumenta o teor de matéria orgânica, você consegue a inibição desses elementos tóxicos, principalmente o caso do alumínio 3. E um outro importante é o aumento da capacidade de trocas catiônicas. Isso é fundamental para que nós possamos manter os níveis de produção e produtividade da planta. Olha para vocês verem, nós falamos de qualidade física, qualidade química, né? E agora vamos para a qualidade biológica. É o que vai atuar especificamente na decomposição, na mineralização da matéria orgânica. Então, eu trabalho com quantidade, a diversidade e atividade. E essa qualidade biológica para nós é extremamente importante, porque eu estou no país quente, estou no país tropical, no país que chove muito. A atividade biológica do solo brasileiro ela é muito intensa. Por isso que nós temos, né, as maiores produtividades de soja do mundo. Por quê? Essa atividade biológica colabora positivamente para que eu tenha uma soja extremamente competitiva no mercado, né, no mercado externo. Da onde que vem isso aqui? Vem de tudo que nós aplicamos de caráter sustentável no nosso sistema agrícola. Então, isso é importante. Matéria orgânica, olha a importância da matéria orgânica. Olha a importância da palha. A palha se decompõe, né? Uma vez se decompondo, aumenta o teor de matéria orgânica. Olha os benefícios que ela leva para o cultivo. Isso não é só para a soja. Isso é para milho, isso é para café, isso é para cana-de-açúcar, qualquer tipo de cultivo. Não se fala hoje em agricultura competitiva sem trabalhar com conceitos de matéria orgânica no solo. Isso é importantíssimo para vocês, futuros técnicos em agropecuária. E aí, um outro tema importante que nós falamos demais, que é a questão da dinâmica da água no solo, né? Que eu tenho que, basicamente, um comparativo, sistema de plantio direto versus preparo convencional. Nós temos que sair dessa aula de hoje imaginando a seguinte coisa, que quase ninguém trabalha com preparo convencional hoje. Né? Em função do quê? Da questão da perca de solo e da perca de água, que são dois recursos naturais extremamente caros e dois recursos naturais, né, que hoje já se trabalha com conceitos de até que ponto isso é renovável. Até que ponto 1 centímetro de solo, que demora 400 anos para ser formado, ele é renovável. Então, vamos mudar os nossos conceitos. Né? É importante, capacidade de armazenar água é igual. Né? É igual. E observa que as perdas por transpiração, se você compara com o sistema de plantio direto com o plantio convencional, é importante observar isso aqui. Né? Então, percas por transpiração. É importante, olha aqui. Né? E o maior volume de água disponível no sistema de plantio direto. Eu tenho até 45% de água disponível. Lembre-se que uma das características é melhorar a infiltração dentro do perfil do solo. Você tem a palha, o que a água faz? Ela infiltra lentamente no perfil. Então, isso no bolo final, né, eu tenho o maior volume de água disponível dentro do sistema de plantio direto, podendo chegar até 45%. Isso é importantíssimo. Né? Se a planta é submetida a um déficit hídrico veranico, ela tem a maior possibilidade de resistência do que uma planta no sistema convencional. Ela tem menor perda por evaporação, a maior taxa de filtração, como eu disse anteriormente, é no sistema de plantio direto, e tem uma maior taxa de condutividade hidráulica dentro do sistema de plantio direto, que é a taxa de movimentação de água no perfil do solo. Então, ela movimenta no perfil do solo. Isso é importante, porque isso garante o quê? O maior volume de água disponível dentro do sistema de plantio direto. Isso é importante. Não esqueçam disso. Claro que vocês vão ver isso aqui com maior riqueza de detalhe em alguma outra disciplina. O nosso viés aqui ele é ligado dentro da sustentabilidade, mas
Nós estamos falando muito hoje de água, solo e matéria orgânica. Isso é importante, porque estão 3 conceitos extremamente estudados dentro da sustentabilidade agrícola. Pois bem, né? E aí, o que eu faço para aumentar o teor de matéria orgânica no solo? As entradas de carbono devem ser maiores do que as perdas na forma de gases e compostos orgânicos solúveis. Primeiro, reduzir as perdas por mineralização ou erosão. Mínima mobilização do solo. Criar estratégias, né, para diminuir a mineralização ou a erosão. Então, isso você consegue fazer aplicando técnicas dentro do plantio direto. 2. Aumentar a adição de carbono, biomassa vegetal, parte aérea e raízes. E nitrogênio. Aumentar a adição de carbono, biomassa vegetal e parte aérea de raízes. Isso você pode ofertar através do quê? Plantas de cobertura, por exemplo. Tem um mix enorme hoje de plantas de cobertura que se deve utilizar. Então, você vai abrir mão daquela planta que melhor se adapta às condições do seu plantio. Tem várias. Então, você vai observar. Esta me atende melhor. Eu estou no sul do país. Qual que melhor vai no sul do país? Eu estou no sul de Minas Gerais. Qual que se adapta melhor ao sul de Minas Gerais? Eu estou no centro-oeste brasileiro. Qual que se adapta melhor ao centro-oeste brasileiro? E também a questão do incremento do nitrogênio, né? É importantíssimo o nitrogênio, que é um elemento, né, extremamente importante dentro dos processos de divisão, alongamento celular. Não esqueçam disso. E, por fim, a diversificação de espécies vegetais. Volta novamente a falar da rotação de cultura. Diversificação de espécies vegetais. Sempre observando as famílias botânicas diferentes entre si. Não esqueçam disso. Vai ser objeto de uma outra aula, mas já tem que ter a ideia formada. Se eu vou diversificar, eu tenho que trocar a minha família botânica, principalmente por questões nutricionais e sanitárias da minha lavoura. E, por fim, o manejo no solo, né, no sistema de plantio direto. Sempre o foco, aumentar o teor de matéria orgânica, raízes e cobertura do solo. Permanecer no sistema, resultado ao longo tempo, mínimo revolvimento do solo, redução de intervalo de colheita, semeadura e diversificação de culturas. Então, isto é o meu manejo de solo no sistema de plantio direto, né? Cada um desses pontos daria para nós fazermos uma aula, né? Mas temos que guardar esses 4 pontos fundamentais. Permanência no sistema, resultado ao longo tempo. Mexer o mínimo possível do solo. Redução do intervalo de colheita e semeadura. Você consegue otimizar mais a sua lavoura. E diversificação de cultura, que é especificamente práticas rotacionais de cultura, né? Então, o nosso objetivo de hoje, ele foi atingido, que é trabalhar uma prática sustentável na agricultura brasileira. Por que trabalhamos com o plantio direto? Porque o Brasil, né, é um dos maiores produtores de grãos do planeta e que grande parte dos seus plantios de soja e de milho estão todos sob a tutela do plantio direto. Então, nada mais interessante, nada mais justo do que nós falarmos dessa técnica sustentável chamada plantio direto. É importante que vocês façam a leitura, né, de todo o material que está no ambiente virtual de aprendizagem, que use as ferramentas de contato, né, especificamente através do fórum de dúvidas, através de contatos via o WhatsApp, se for o caso, através da participação em chats, fazer novamente a leitura, a escuta desta videoaula, tá certo? E fazer o questionário proposto para vocês. E é importante
pegar os conceitos que nós estudamos hoje e vocês fazerem buscas de novos materiais. Temos muito material novo saindo sob plantio direto. Então, é importante a leitura, porque eu melhorando a leitura, eu melhoro a escrita. E isso é um assunto que vai acompanhar vocês ao longo de toda a vida profissional de vocês, ou como técnico agropecuário, ou como futuro engenheiro agrônomo. Agradeço a todos, desejo uma boa semana e bons estudos, né? Cuide-se, um grande abraço, saudade de todos.